Bem, pessoal, nós vamos agora resolver esse exercício aí envolvendo um pórtico, tá? Um pórtico plano, né? Para esse pórtico, tá? A gente vai calcular qual é o deslocamento vertical, né? Aqui no ponto C, ou seja, deslocamento VC, tá bom? Devido a esse carregamento distribuído Q, tá? Então, o que é que eu tenho aqui para a gente entender? A gente tem um pórtico aqui, um pórtico bem simples, composto de duas barras, né? Uma delas com um carregamento uniformemente distribuído Q, tá? E essa barra aqui é vertical, né? Também de comprimento L, as duas barras têm comprimento L, tá? Essa daqui sujeita somente aos esforços de compressão aqui devido à carga aqui, tá bom? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que seguir aqui a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa, seguir a nossa sequência de sempre, tá? Qual é essa sequência? Calcular os esforços reais, calcular os esforços virtuais, dar uma olhada, uma checada na tabela quais são, né, os produtos, tá? A expressão para resolução da integral dos produtos dos esforços e somar todos os efeitos, tá? Quais são os efeitos que eu tenho aqui nessa barra? Aqui eu tenho esforço normal nessa barra AB, tá? Devido aqui à carga Q, né? Eu tenho esforço de flexão nessa barra AB também, devido ao momento fletor resultante que atua aqui no ponto A, né? Esse momento é igual ao quê? A gente calcular aqui as reações de apoio, tá? Eu tenho a força que está aplicada aqui, é Q vezes L, né? QL, tá? O braço de alavanca dela aqui é L sobre 2, tá? Então, eu tenho uma força QL, um momento QL sobre 2, se eu fizer o somatório dos momentos aqui, tá? QL sobre 2 negativo, né? Rodando aqui essa estrutura no sentido horário. Então, a minha reação aqui, o momento em A, MA, vai ser igual a QL sobre 2, só que positivo, rodando aí no sentido anti-horário, tá? QL2 sobre 2, tá? E, obviamente, a reação aqui também seria Q vezes L, né? Normal aqui, tá? Então, a gente pode ver por isso que essa barra AB, ela está sujeita a esforços de compressão e flexão, tá? Uma flexão constante, porque eu só tenho esse momento aqui agindo nessa barra, né? Que é 2 sobre 2. E a normal devida a normal negativa, né? Devido aqui os esforços de compressão também. Eu não tenho cortante, tá? Já nessa barra de cima, horizontal, eu tenho flexão e cortante, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular as parcelas devidas a cada um desses esforços. Normal, cortante e fletor, tá? Mais uma vez, a grande vantagem desses métodos, né, que a gente vem discutindo até agora, é que eles usam uma formulação escalar, ou seja, uma formulação baseada em trabalho ou energia, né? De forma que eu posso usar o princípio da superposição e somar esses valores, né? Por isso que eu posso trabalhar com essas contribuições separadamente, né? Com cada esforço, tá? Separadamente e depois somar, né? Então vamos lá, o primeiro passo qual é? Calcular calcular os esforços reais, né? Os diagramas de esforços internos reais, tá? Que no nosso caso aqui é quem? Isso para o pórtico todo, tá, pessoal? Então aqui, como eu havia falado, na barra AB, a única solicitação que eu tenho são os esforços normais e flexão, tá certo? Então o normal é devido aqui às cargas, né, de compressão, então ele é negativo, tá? E tem valor QL, tá certo? Normal nessa barra B é QL. Ela não tem cortante, tá certo? O cortante só vai agir na barra horizontal. Da mesma forma que o normal, né? A gente pode ver que nessa barra também não tem esforço normal, tá? Não tem nenhuma força horizontal aqui agindo nessa barra BC. Então, o normal aqui dela é zero, tá certo? Já o cortante vai ser zero na barra AB, mas na barra BC eu vou ter um cortante aqui, né? Que vai ter essa distribuição, tá certo? Ele vai ter esse formato linear, né?
triângulo, tá certo? Cujo valor máximo aqui no ponto, nesse ponto B, é igual a QL, tá certo? Já o momento fletor, ele vai agir nas duas barras, tá? O momento fletor aqui na barra AB, devido ao momento aqui que está agindo no ponto A, né? Igual a QL sobre 2, negativo, tá? O momento interno aqui vai ser na outra direção, tá certo? Então, QL sobre 2, negativo, menos QL sobre 2. E na barra de cima, né, na barra BC, eu tenho uma figura aqui que é uma parábola, né? Vai ter um caimento quadrático aqui, tá? Esse momento fletor tem um valor negativo que vai de QL sobre 2 até 0 e tem esse decaimento quadrático, tá? Então, esses são os esforços reais da estrutura, os diagramas de esforço real do pórtico, tá? Segundo passo, calcular agora os esforços virtuais, tá? Quais são os meus esforços virtuais? Se eu estou querendo um deslocamento VC, né? VC, eu vou aplicar uma força aqui, uma carga, tá? Unitária, na direção de VC, né? Para essa situação, como é que fica aqui as minhas reações de apoio, né? Fica a normal, vai ser igual a 1, né? Aqui a reação em A, a reação em A, né? A reação vertical vai ser igual a 1, e o momento vai ser 1 vezes L, né? 1 vezes o braço de alavanca aqui, tá? L, né? Basicamente, tá? Então, nessa situação, nessa configuração, eu tenho o quê? Eu tenho esforço normal na barra AB, né? Igual a 1, negativo, né? Menos 1, porque é de compressão, tá? Eu tenho o cortante aqui somente na barra de cima, também igual a 1, né? Agora positivo, tá? E momento fletor agindo nas duas barras. O momento fletor na barra AB igual a menos L, tá? E o momento fletor agindo aqui na barra horizontal, né? Igual aqui a o formato do diagrama ele é triangular, tá certo? E esse valor máximo aqui, né, é igual a L, menos L positivo, né? Porque ele vai ter negativo, vai ter a tendência de fletir a barra onde as fibras tracionadas ficam em cima, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente faz aqui, aplica o nosso, a gente não tem torção, né? Então, os termos que a gente vai encontrar, né, no nosso trabalho virtual, devido aqui aos esforços internos, tá? É devido a normal, o cortante é um momento fletor, tá bom? Então, VC, né, 1 vezes VC, a carga é 1, VC é igual aqui as contribuições de cada esforço, normal, cortante, fletor. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora fazer cada um individualmente, tá bom? Lembrando, pessoal, que o momento fletor é o único aqui que vai ter 2, né? Então, como é que a gente faz? Como a nossa formulação, como eu já falei, é uma formulação baseada em trabalho, e trabalho é uma grandeza escalar, a gente vai somar aqui a contribuição, né? O trabalho realizado na barra AB e o trabalho realizado na barra BC, tá bom? Devido a essa carga unitária 1 aqui, tá bom? Então, vamos ver como é que fica isso aí. Começando, né, pelo esforço normal, né? Aqui vocês podem ver os diagramas, né, do esforço real e virtual, né? Como a gente já falou, o esforço normal só vai agir na barra vertical, certo? Então eu tenho menos QL e menos 1, né? Menos QL no real e menos 1 o N barra, que é o meu esforço normal virtual, tá? Então, para a gente calcular aquela primeira parcela lá, devido ao esforço normal, né? Eu tenho que achar essa integral aí de 0 a L, tá? 0 a L, né? N vezes a N barra sobre a dx. A gente vai utilizar a tabela, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho 2 retângulos, né? Vamos procurar quem é aqui na nossa tabelinha. Tá? Então, na nossa tabela, os 2 retângulos é igual, né, essa célula aqui, tá? L, M, M barra, ou no nosso caso, L, N, N barra, tá? Voltando aqui para o normal, eu tenho L, N, N barra, tá? O EA são as constantes aqui, né? Então, L, N, N barra sobre A, essa é
a minha integral, a solução da minha integral aqui, tá certo? De 0 a L. Então, pessoal, isso aqui, como eu havia dito, é a componente, né, devido à normal. Então, é a componente de VC, a contribuição da força normal para o deslocamento VC, tá? Substituindo aqui pelos valores, né, de N e N barra, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, quem é o N, né, real, é menos QL, tá? Esse valor aqui menos QL. O N barra é menos 1, então menos QL menos 1, né? Vezes L sobre EA, tá? Essa é a minha contribuição, tá? Do esforço cortante, desculpa, do esforço normal para flexão no ponto C, tá? Bem simples. Vamos pegar agora o cortante, né? Contribuição do cortante, agora lembrando que o cortante tem sempre aqui a contribuição FS, né? Tem esse parâmetro FS aí que é o fator de forma, né? O fator de cisalhamento da viga. Tá? No nosso caso, pessoal, a gente vai considerar que essas duas barras elas têm o mesmo, as mesmas dimensões, a mesma geometria, tá certo? Então as duas são idênticas aí. Então o FS é o mesmo para as duas, tá bom? Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o meu Q real, né? É aqui, triangular, tá certo? Positivo, de esse valor máximo que é igual a QL, e o cortante Q barra, tá? É igual a 1 constante. Então eu tenho um triângulo e o retângulo, tá? Se a gente for aqui na nossa tabela, o que a gente vai encontrar? Triângulo e retângulo, eu tenho essa expressão, essa célula aqui, né? 1/2 de LM vezes M barra, tá? Ou seja, L sobre 2, M sobre M barra. Voltando aqui. Então, eu tenho L2, né? Q sobre Q barra, certo? Eu tinha falado M sobre M barra, mas é porque está na tabela, né? A gente sempre confunde. Mas lembrando que aquela tabela vale para tudo, né? Para momento, cortante, normal e torçor, tá? Então, eu tenho, da tabela, eu tenho L sobre 2 Q barra, e eu tenho o meu Fs e 2Ga, que são as duas constantes aqui, né? As três constantes, na verdade, né? Que estão aqui dentro da integral também, tá? O que é que eu faço agora? Só substituir os valores de Q e Q barra, né? Quem é o Q barra é QL, desculpa, quem é o Q? QL, Q barra é igual a 1, tá? Substituindo, eu tenho agora a parcela que é devida ao cortante, tá bom? Essa é a contribuição do esforço cortante do deslocamento VC, tá? Lembrando que a gente vai somar todo mundo no final, não é isso? E por último, pessoal, a gente faz aí o momento fletor, tá? O momento fletor é o mais complicado porque não o mais complicado, é o menos simples, né? Digamos assim, porque ele tem duas barras, né? O efeito do momento fletor vai agir nas duas barras. Os dois outros esforços internos só agiam em uma das duas barras. Esse aqui não. Então, não tem problema nenhum, é só a gente somar o efeito de uma e de outra, tá? Então, a contribuição devido ao esforço do momento fletor, né? Ele vai ser a contribuição dos dois esforços, que é o quê? Eu tenho aqui dois retângulos, tá certo? E eu tenho uma parábola e um triângulo, tá certo? Se a gente for olhar, pessoal, na nossa tabela, o que é que a gente vai encontrar? Primeiro caso são dois retângulos. Dois retângulos a gente já havia visto aqui, né? É esse caso aqui, L, que multiplica M barra, tá? O outro caso, que é o quê? Que é a parábola e o triângulo, né? Onde é que está eles aqui? Eu tenho o triângulo, tá certo? Esse triângulo aqui, né? E a parábola, tá? Lembrando que os dois aqui na mesma, né? Na mesma altura. Tá? Eles não obrigatoriamente precisam estar desenhados aqui. Eu só preciso tomar cuidado de saber se
o momento máximo aqui dos dois está na mesma direção. Caso eles fossem invertidos, eu teria que pegar esse aqui, tá bom? Então, no nosso caso, é esse aqui, né? A célula que eu vou encontrar é essa aqui. L sobre 4, M vezes M barra, tá bom? Se a gente aplicar aqui na nossa... Voltando aqui para o nosso slide, eu tenho aqui a contribuição desses dois, né, o produto desses dois retângulos vai ser L, que multiplica MM barra sobre EI, e o efeito agora aqui, né, dos dois momentos fletores aqui na barra horizontal, tá, é dado por essa parcela aqui, que é o L4, vezes MM barra sobre EI, tá? Se nós substituirmos aqui todo mundo, tá certo? Né? Que é menos QL sobre 2, menos L, né? Aqui seria essa primeira parte, mais agora aqui da barra horizontal, eu tenho menos QL sobre 2, menos L, tá? Os dois aqui negativos, né? Substituindo o valor, essas expressões foram as que a gente obteve lá na tabela. Então, o que a gente fez aqui foi só jogar esses valores de M e M barra nessas duas equações, tá bom? Então, pessoal, dessa forma a gente calculou todas as contribuições, né? Normal, cortante e momento fletor. O que a gente precisa fazer agora? Precisa somar todo mundo, né? Somar todo mundo, tá certo? Então, somando todo mundo, né? Jogando aqui na equação principal, eu tenho o trabalho externo, né, que é 1 vezes VC, vai permitir que eu encontre aqui quem é o VC, é o somatório de todas as contribuições. Contribuições devido aos esforços normais, mais contribuição devida aos esforços cortantes, mais contribuição devida aos momentos fletores. Tá? A gente calculou cada uma dessas separadas, agora a gente vai jogar todo mundo aí, tá? E essa seria a expressão final, tá bom? Esse exemplo é um exemplo literal, né? Até agora a gente não trabalhou com valores, tá? Mas é interessante que a gente dê uma analisada um pouco mais profunda agora na contribuição efetiva de cada um desses termos, tá? Vamos ver qual deles aí que mais influi, né? Que mais influi aí na situação. Então, se a gente, né, a gente simplificar aqui, tá? Resolvendo isso aqui, vocês podem fazer em casa, simplificar, né, essa expressão, a gente vai obter essa expressão aqui, tá? BC é igual a QL ao quadrado sobre A, isso aqui seria do normal, né? Mais FS, QL ao quadrado sobre 2GA, isso aqui seria a parcela do cortante, e 5QL4 sobre 8EI, tá certo? Que seria o termo de flexão devido ao momento fletor, tá? Lembrando, pessoal, que quando a gente estudou a teoria clássica de vigas, vocês lembram, né? Que essa aqui era a expressão, era a única expressão que a gente obtinha, né? Porque a teoria clássica de viga, ela não considera aí os efeitos de cortante, né? Na viga, tá? Então, o único termo, né, que a gente tinha era esse aqui, tá? Que era o termo de flexão da teoria clássica de vigas, tá? Se a gente colocar ele aqui em evidência, né, separado, tá? A gente tem essa expressão aqui, tá bom? Então, a gente já havia dito, né, que o FS, tá? Ele é relacionado à questão da geometria da viga, né? Então, para seções retangulares, que são as mais comuns, né, que a gente utiliza, tá? A gente já viu que esse FS é igual a 6/5, né? Isso tudo é tabelado, tá certo? E que o I sobre A, né? A área, lembrando que a área é B vezes H, e o I, né, o momento de inércia é BH3 sobre 2, eu fico com uma expressão aqui final, né? 6/5 de H ao quadrado sobre 12, que dá H ao quadrado sobre 10. Tá certo? Substituindo isso aqui na equação, né? FSIA, tá? Se eu jogar aqui dentro dessa expressão, né? Da expressão que a gente está considerando, que é essa daqui, tá? Eu tenho. A gente vê também que eu tenho aqui nessa última parte, eu tenho uma relação entre E e G, né?
E sobre G. Eu sei que E e G estão relacionados um com o outro, né? A gente conhece aqui a expressão E é igual a G que multiplica desculpa, G, forma mais comum é essa aqui, né? G é igual a E, 2, 1, mais I. É isso? Essa expressão, pessoal, considerando aqui o coeficiente de Poisson igual a 0,4, né? Ela dá um valor igual a 2,4 que a gente pode substituir lá em cima, tá? Então, jogando todo mundo aqui, né? Tanto isso quanto esse valor de 2,4, a minha expressão final vai ser essa. Lembrando que isso aqui é o que? Eu substituí todo mundo aqui, não é que eu substituí, eu chamei nesse termo de flexão. Isso aqui é justamente o VC, né, que é a deflexão em C, tá? Devido a momento fletor. Então, é o VF sobre C, tá? Então, é a parcela devida ao momento fletor da flecha em C, tá? Então, a expressão final é essa daqui, tá certo? Se nós colocarmos aqui o H sobre L ao quadrado, aqui, se a gente der uma olhada, quem é H sobre L? O que é H sobre L? É a relação entre a altura da viga, tá certo? Aqui, a seção transversal da viga, eu tenho uma altura H pelo seu comprimento, tá? O comprimento L da viga, né? Esse aqui seria o L. A relação H sobre L, ela é indicativa aqui do quão esbelta é a minha viga, tá bom? Então, se essa viga é esbelta, tá, pessoal? Ou seja, esse H sobre L é muito pequeno, né? Suponha aí uma viga com altura de 30 centímetros, né? 30 centímetros, se supõe que a viga tem um vão aí de 6 metros, né? Se a gente fizer essa conta aqui, vamos ver quanto é que dá aqui. 30 centímetros dividido por 6 metros, que são... Eu tenho 0,05, né? Essa relação, 30 sobre 6, 30 centímetros sobre 600, né? Seria 0,05, ou seja, isso é um valor muito pequeno, né? Nas situações onde o H é muito menor do que L, pessoal, a gente pode desprezar todo esse termo aqui. O que é que isso quer dizer? É que eu poderia calcular a deflexão em C adotando somente a parcela do momento fletor, tá? Porque a gente vai ver, né, quando a gente for calcular, que esses valores, né, os valores da contribuição, tanto do esforço normal quanto do cortante, eles são muito pequenos em relação ao momento fletor, a parcela devida ao momento fletor, tá bom? É por isso que a maioria dos programas de análise de pórtico, tá, eles consideram o efeito da força normal, mas não consideram o efeito do cortante, tá? Só consideram basicamente aí o normal, tá? Então, vamos agora atribuir valores, tá? Valores numéricos aí para essa nossa viga que a gente vai para esse nosso pórtico, tá? Para a gente ter uma ideia do que é que a gente está falando, tá bom? Então, supondo que eu tenha aqui um módulo de elasticidade igual a 25 gigapascal, tá? Coeficiente de Poisson é de 0,2, a altura da viga 0,15 metros, né? Ou seja, 15 centímetros. Desculpa, a largura da viga, né? 15 centímetros e a altura 40 centímetros, tá? 0,15 metros, 0,40 metros, tá? Esses são os valores, tá? Um carregamento Q igual a 20 kN por metro, né? Carregamento distribuído aqui de 20 kN, uniforme de 20 kN por metro. Se eu substituir esses valores naquelas expressões, né? Parcela da flexão, do normal e do cortante, eu tenho aqui as contribuições de cada um. Vejam que a parcela
para deflexão devido ao momento fletor é de 0,16 metros. Vejam em relação às outras como elas são bem menores, bem menos significativas, né? A parcela devida ao normal é de 2,3 vezes 10 a menos 4, tá? A gente está falando aqui de duas ordens de grandeza, pelo menos, né, de diferença. A mesma coisa para o cortante, tá certo? 3,072 vezes 10 a menos 4 metros, né? Se eu somar todo mundo, eu vou ter 0,16052, tá? Esse seria o valor de VC, né? Ou seja, essa distância aqui, tá bom? 0,16, né? O F2, pessoal, se vocês tiverem a curiosidade, na versão default, tá? É possível mudar isso aqui, tá bom? Mas pela configuração default, tá? Ele só usa normal e o fletor, tá? Não usa o cortante, né? O valor que você obtém, se vocês replicarem esse exercício aqui, vai ser de 0,16021, tá? Que seria basicamente a contribuição dos dois aqui, tá? Certo? Então não tem essa parcela aqui do cortante, tá certo? Cortante sempre é diferente dos outros, né? A gente já tem visto isso aí, tá bom? Então, só para vocês verem aí, para ter um sentimento de qual parcela dessas é mais importante, tá? Isso é interessante para vocês terem esse sentimento, tá? Agora vejam que a gente fez essa restrição do H sobre L ser bem pequeno, né? Se você começa a ter vigas muito altas, tá? Com essa relação de H sobre L, né, menor, tá? Desculpa, maior, você vai agora ter que começar a se preocupar com isso também, tá? Com os efeitos do cisalhamento, né? Os efeitos do cortante, tá bom?